Todos nós temos a opção de fazer as coisas de Deus do jeito em que Deus estabeleceu ou querer fazer as coisas do nosso próprio jeito. No capítulo 4 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que Abraão recebeu uma promessa através da sua esposa Sara, porém que Abraão decidiu fazer as coisas do seu próprio modo através de Agar. E, em vez de seguir e confiar na promessa de Deus, Abraão escolheu seguir seu próprio caminho. E assim era Jerusalém no primeiro século, onde os fariseus e os saduceus faziam as coisas à sua maneira, ao invés de seguirem o caminho de Deus. Seguiram seus próprios caminhos, ao invés da palavra de Deus. E Paulo nos ensina que nós não devemos fazer a mesma coisa. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: Estais firme, pois na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então aqui Paulo está afirmando que Cristo nos libertou para quê? Para a liberdade, ok? E alguns ensinam que Cristo, que Jesus, nos livrou foi da lei de Moisés, da Torá, da lei que Deus deu no Monte Sinai. No entanto, a realidade é exatamente o oposto. Jesus, ele é a palavra de Deus. E nós devemos confiar e crer nele. A palavra de Deus inclui o quê? Só o Novo Testamento? Não. A palavra de Deus inclui os 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Então, estamos sugerindo que a lei de Deus é a liberdade? Sim, é exatamente isso que você ouviu. A lei de Deus, a lei de Moisés, é a liberdade conforme a própria Bíblia ensina. No Salmo 119, versículo 44 e 45, disse: Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois rejeito a tua lei. Não disse isso. O verso 45 do Salmo 119 disse: E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Então, claramente, a lei é a liberdade. A lei é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Então, Cristo é a liberdade. E o apóstolo Tiago concorda com o que está dizendo aqui Davi, no Salmo 119, afirmando também que a lei de Deus, que a lei de Moisés, é o que nos traz a liberdade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, está escrito: Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será o quê? Bem-aventurado no seu feito. Portanto, irmãos, Jesus não nos livrou da lei de Moisés. Ele veio para nos libertar, nos ensinando a seguir a lei de Moisés, a lei de Deus. Por isso também que ele praticou essa lei e ele ensinou como o nosso exemplo. Então, Cristo, ele é a liberdade, por quê? Porque ele nos leva à lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é a liberdade. Então, a liberdade é a lei e, portanto, fazendo algo diferente da mesma lei que o Salmo 109 descreve, é o quê? Pois é a escravidão. Então, isso deve fazer todo sentido, por quê? Porque transgredir a lei de Deus é pecado. E onde está isso? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, que diz: todo aquele que comete pecado infringe a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se pecado é transgressão da lei, então pecado é escravidão. Então, assim, se quebramos a lei de Deus, pois estamos em quê? Estamos em escravidão, estamos em pecado. Então, isso deve significar que guardar a lei de Deus é pura liberdade, assim como Cristo ensinou a liberdade. Então, você vê como é fácil. Então, porque Paulo, aparentemente, no livro de Gálatas, ele tem algumas palavras que parecem ensinar contra a lei de Deus, né, por ensinar contra a circuncisão. E no versículo 4 de Gálatas 5, a resposta fica clara. Veja o que diz o apóstolo Paulo: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei da graça tende caído. Então,
Paulo está ensinando aqui contra a compreensão rabínica, contra a compreensão dos fariseus de que a circuncisão é parte do processo de salvação. Algo que o próprio Paulo também, como fariseu, acostumava a pregar. No versículo 11 de Gálatas você pode ver isso. Porém, Paulo não está dizendo que a circuncisão já não é mais válida. Paulo está dizendo que se a circuncisão ela está sendo mantida para a salvação, então, naturalmente, isso está negando a graça e tornando-se, ao invés de liberdade, em escravidão. Então, devemos obedecer à lei de Deus como uma forma de viver e não como um caminho para a salvação. Mas isso não significa que nós não devemos obedecer à lei de Deus. Então, lembre-se disso. Cristo é a liberdade porque ele ensinou e praticou a lei de Deus. A Bíblia diz que a lei de Deus é liberdade para aqueles que acreditam no Messias, que ele veio nos libertar da lei de Deus, não devem perceber que a lei de Deus é declarada como liberdade e certamente o nosso Messias não veio para nos libertar, pois de uma liberdade. Faz sentido isso para você? Esperé en ti pacientemente, te inclinaste a mí, escuchaste mi voz, pusiste mis pies sobre la roca y me rescataste de la muerte. Diste un cántico nuevo, un canto de alabanzas para ti. Muchas son, Señor, tus maravillas, tu gracia y tu perdón no tienen fin. Tu ley está en mi corazón, proclamaré las buenas nuevas de salvación. No cerraré mis labios, no callaré mi corazón. Tú eres mi roca, mi libertador. No tardes más, ven pronto, mi Señor.
es mi roca.